Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro. O tema de hoje vai ser a entrevista. Queria deixar adiantado aqui que a gente vai fazer essa aula, tem uma aula em duas partes, né? A primeira vai ser uma discussão em torno do que é entrevista. Eu vou fazer essa videoaula com algumas dicas que elas, no caso de vocês que são grande parte jornalistas, elas vão acabar sendo um tanto quanto redundantes, eu lamento, mas eu acho que eu também tenho um grupo de alunos que talvez estejam se familiarizando ainda com o tema da reportagem, do jornalismo, então seria interessante que eu pudesse abordar de uma maneira geral, mas acho que essas dicas, mesmo para quem já é rato de entrevista, rato de jornalismo, que sabe lidar com as situações, sempre tem algo a aprender também. No segundo horário, que a gente vai se encontrar, a gente vai ter uma sessão com o jornalista convidado JB Medeiros. Eu estou disponibilizando essa aula anteriormente, espero que vocês tenham acompanhado também o cronograma, de maneira que vocês cheguem na aula com algum preparo, que vocês tenham feito a lição de casa, que a gente chama, de ter pesquisado quem é JB Medeiros, ter tentado elaborar uma ou outra questão, ou ter pensado alguns temas que valem ser abordados. Essa é a ideia de hoje, para que a gente possa aproveitar ao máximo o convidado nosso do dia. O preparo para uma entrevista. Isso eu acho que é fundamental, tá? Eu acho que no jornalismo em geral, mas em cultura, a gente tem que ter um tempo. E um tempo razoável para que a gente consiga compreender, que a gente consiga ir um pouco mais a fundo em cima do que o jornalista, ou aliás, que a fonte vai poder falar conosco, tá? Esse tempo de intervalo às vezes é pequeno, então significa que às vezes você vai dar uma googada básica, mas isso é o mínimo que a gente tem que fazer, tá? Então esse é o pontapé inicial que eu digo para a gente poder começar a fazer. Eu queria começar aqui essa aula para fazer uma pequena provocação que, claro, se a gente tivesse presencialmente eu ia atestar em loco o que vocês têm de conhecimento a respeito desse assunto ou não. Mas vamos fazer aqui mesmo remotamente, imagino que talvez dê para fazer do jeito que eu estou pensando. Primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer bastante o entrevistado e o assunto a que se refere a entrevista. A gente está pensando numa entrevista clássica, né? Para um post, para uma reportagem, para uma apuração de uma monografia, etc. Mas enfim, o que a gente está pensando a gente vai entrevistar não para contar a vida inteira da pessoa. A gente não está pensando numa biografia, não está pensando em fazer uma coisa maior, mas pode ser uma entrevista também para um perfil. Tá? A gente está fazendo um livro gigante dele para falar de tudo sobre tudo, todos os assuntos que ele possa imaginar. Então a gente tem que sempre pensar no que a gente quer abordar dentro da pauta jornalística, que é um assunto que a gente teve em encontro anterior, né? Então, se eu apresentasse para vocês essa foto aqui, eu perguntaria, alguns de vocês devem conhecer essa pessoa, essa artista, e outros talvez não. Bom, para começo de conversa, às vezes pode acontecer isso, você cair no meio da sua mão uma pauta de uma pessoa que você nunca ouviu falar, e o editor simplesmente vai falar assim, vai lá entrevistar essa pessoa, tá? Então é importante que você saiba disso, né? Para você não cometer alguns erros. Tem um caso clássico que era um dia Fernanda Montenegro, eu estou dando um parênteses só, a Fernanda Montenegro estava sentada numa exposição e ela já estava com mais idade, ela estava sentadinha numa poltrona, e todo mundo ia lá entrevistar não, ia bater um papo com ela, cumprimentar, etc. E a repórter não sabia quem era ela. E aí ela foi lá e fez a pergunta assim, mas a senhora está aqui por quê? Então acho que esse é um tipo de coisa. Eu vi esse comentário com um professor lá da Casper Libero. Então quem é da casa talvez já tenha visto essa história também com o professor Wellington Andrade. Eu acho que é bastante peculiar porque a gente precisa saber quem são nossos entrevistados e para evitar algumas gafes, né? Bom,
quem não sabe, essa personagem que eu estou querendo provocar para vocês é a Rosana Paulino, tá? A Rosana Paulino, ela é uma artista plástica, artista visual, né? Que ela tem uma produção muito robusta e de arte contemporânea. Então, se a gente tivesse que começar, imaginar fazer perguntas para ela, porque uma entrevista é baseada em perguntas, qual seria uma boa pergunta para ser feita para Rosana Paulino, tá? Se eu pudesse pensar, a gente abriria um espaço aqui para a gente poder fazer alguma pergunta. Eu acho que fatalmente alguém ia perguntar: qual é a sua opinião sobre arte contemporânea? E eu pergunto: essa é uma pergunta boa ou ruim? Ou mais do que isso? Vamos pensar num recorte diferente. Ela é uma pergunta aberta ou fechada? Aberta é quando você permite que o entrevistado fale bastante, que ele não simplesmente responda de forma monocórdica. Se você fizer uma pergunta muito fechada, é difícil, porque às vezes a pessoa vai falar simplesmente sim, não, talvez. E nesse caso a gente está com uma pergunta aberta: qual é a sua opinião sobre a arte contemporânea? Ela é um tanto quanto genérica, o que já tem o seu pecado venal, né, um pecado inicial. Mas aí eu me pergunto se a gente está conseguindo extrair da Rosana o que ela tem de melhor. Se a gente está conseguindo, de repente, fazer com que a gente consiga extrair algo maior. Eu pensei nesse slide aqui, quando na última exposição que ela teve, né, que ela fez uma exposição lá na Pinacoteca, no final de 2018 início de 2019, tá? E aí eu faria a seguinte provocação: vamos melhorar essa pergunta? Vamos pensar de um jeito diferente? Será que se a gente perguntasse algo como: qual é a influência de sua mãe na produção artística, faria diferença? Se eu dissesse para vocês que nessa exposição, né, que era a costura da memória, Rosana Paulino apresentou várias obras. Ela teve o catálogo dela comprado pela Pinacoteca e ela fez uma espécie de grande exposição com mais de 140 obras que ela produziu depois de 25 anos. Por que eu fiz essa pergunta? Qual a influência de sua mãe na produção artística? Porque ela existe, né? Ela não só existe, como ela é muito forte. Essa obra que eu pus, esse desenho aqui, são projeções de fotos, né, impressões de fotos no patois, em que ela utilizava uma costura, né, com linhas grossas, pretas, escuras, na boca, nos olhos, e era uma coisa muito impactante, né? Essa obra especificamente chama Bastidores, que é de 1997. E ela colocou fotos de familiares, tá? Se vocês conhecessem, quem conhece sabe disso, a Rosana Paulino tem uma influência. Ela é uma paulistana lá da freguesia do Ó, que cresceu não naquela típica história de infância pobre, miserável, etc., mas ela também não tinha muitas facilidades. Mas ela tinha uma mãe que dava a ela a oportunidade de ela começar a dar seus primeiros passos na arte. Ela dizia que a Rosana e as suas duas irmãs, elas tinham que produzir seus próprios brinquedos. Eles moravam ali na freguesia do Ó, que é perto do Tietê, então a argila lá era mole, então elas faziam de manhã os bonequinhos, deixavam secar, uma tartaruguinha, uma coisa, e aí em seguida elas tinham que pintar, e aí ela descobriu que tinha isso. A mãe ajudou ela a aprender a costurar, a bordar, e com isso meio que começou a construir a própria história de vida e da carreira artística da Rosana, né? Então acho que isso faz, quando você implica em fazer uma pergunta como essa, que é específica, ela é aberta, mas é muito específica, você denota duas coisas. Primeiro, que você pesquisou. Segundo, que você está querendo ir fundo num assunto que talvez provoque uma resposta mais específica, mais detalhada, que vai mais no âmago da questão, do que necessariamente uma pergunta genérica, né? Uma pergunta que talvez ela já tenha respondido para 1, 2, 3, 4 repórteres. Quando um repórter chega, mesmo numa coletiva, e faz uma pergunta um pouco mais proativa, um pouco mais propositiva, ela vai prestar atenção nesse repórter. Ela vai virar na direção do repórter e tentar atendê-lo mais vezes, porque mostra que o repórter fez a lição de casa, tá, pessoal? Então, esse é uma
uma dica que eu dou inicial para a gente começar a pensar nessa entrevista, tá? Da gente pensar que muitas vezes a gente precisa fazer uma pesquisa grande sobre o entrevistado, tá? A gente, mais do que conhecer o entrevistado, a gente está tentando, sobretudo, ir além daquilo que vocês já leram na internet, tá? É óbvio que muitas vezes, como estratégia, você pode fazer a mesma pergunta para essa pessoa. Ela às vezes funciona, até para ver se ela mudou a opinião em relação a algum assunto específico. Mas muitas vezes é impressionante como as entrevistas que eu vejo, às vezes vou em coletivas e vejo os repórteres fazendo as perguntas, elas giram em torno do mesmo assunto. E isso cria aquela síndrome da resposta já construída junto às assessorias de imprensa. Na própria pessoa, o próprio entrevistado, ele já está respondendo tanto que ele liga o automático, tá? Então acho que isso é bastante ruim. Outra dica que eu dou e que seria, acho que é interessante, é você fazer pré-entrevista ou entrevistas preparatórias, isso quando é possível. Às vezes você vai entrar em contato com a pessoa, às vezes você chega lá e manda um WhatsApp e ele responde, né, manda um DM no Instagram e o artista vai lá e fala, não, topo falar, etc. Aproveita o gancho, e eu sei que não é para abusar, mas já faz mais ou menos um recorte daquilo que vocês podem fazer, que é o que eu chamo de pré-entrevista, né? Porque às vezes você sabe exatamente para onde que ele vai, você meio que você fala, não, isso aqui não é entrevista, eu só queria saber se você está alinhado com isso, se você fala desse assunto, porque de certa maneira isso acaba ajudando vocês a ter um termômetro mais exato para onde vocês vão chegar. E às vezes até para preparar perguntas antecipadamente de cunho mais pesado, que talvez ele já tenha se disposto a não responder, né? Então acho que seria interessante vocês fazerem isso. Eu falei agora de perguntas preparadas, né, de fazer perguntas antes. Eu acho que a maioria de vocês, a maioria de nós jornalistas, acabamos fazendo perguntas, meio que criando um formulário de perguntas, seja nos nossos trabalhos, seja nas entrevistas para reportagens que a gente está fazendo. Eu chamo isso de cilada do script, tá? Por quê? Porque muitas vezes quando você cria um formulário gigantesco, né, e às vezes pode ser gigantesco, mesmo que for 15 perguntas, 20, 30, dezenas de perguntas, dependendo do objetivo dessa entrevista, às vezes você pode ficar preso a ela e você pode ficar meio perdido na hora de fazer a entrevista, tá? Muitas vezes você está fazendo uma entrevista e você está ali perguntando e você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Então ela de repente está falando no meio do caminho e responde alguma coisa e você não prestou atenção. E você só vai prestar atenção quando você decupar a fita, quando você ouvir ela novamente. Então, muitas vezes, eu acho que às vezes vale a pena você alinhar tópicos e lembretes do que você não pode deixar de perguntar. Mas não criar um script para falar pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, porque talvez isso engesse demais a entrevista. Eu acho que as melhores entrevistas são quando aquelas se tornam uma espécie de bate-papo, numa conversa, num diálogo, numa troca entre entrevistador e entrevistado, tá? Mesmo que se você... Eu falo do script e eu lembro de um jornalista, Geneton de Moraes, que ele é um jornalista que fazia muitas entrevistas com políticos, mas também com muitos artistas, tá? Ele gostava muito de artes. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem nos arquivos do Globoplay, talvez no YouTube tenha, do Geneton, porque ele é muito bacana como entrevistador e ele era aquele cara que lia o script. Ele lia do começo ao fim e era muito bom, tá? Agilidade em ler a situação é super importante. É importante que você, de repente, quando você está, por mais que você tenha escrito uma dezena de perguntas, pré-formulado elas, e está caminhando para um lado, se você vê que essa entrevista está conduzindo para outro, ou teve a oportunidade de mudar a rota, você tem que ser rápido. Ser rápido, de repente, de saber que aquela pergunta que você tinha formulado em seguida, a outra, ela não cabe ali, mas cabe uma que está 5, 6 perguntas depois. Então vocês precisam ter essa rapidez na hora de vocês estiverem ouvindo e estiverem pensando na próxima pergunta, tá? Na maioria das vezes, eu digo que a gente não tem que ter pressa de querer sempre emendar uma pergunta na outra, por mais que sejam aquelas junkets em que você tem um tempo pré-estabelecido, em que é difícil você
ter um tempo mais livre para poder fazer perguntas soltas e o cara começa a falar muito lentamente ou demora demais para esticar em cada pergunta, você tem mais 15 perguntas pela frente e não vai dar tempo, né? Então você tem que ser rápido, tá? E também saber, você sempre tá no contexto. Contexto eu digo geral, seja da vida do artista, do produtor cultural, como também no contexto sociopolítico-econômico, tá? Acho que a gente precisa compreender que essas pessoas, elas não fazem arte por fazer arte, mas elas fazem arte também para expressar o momento que elas vivem, a realidade que elas estão vivenciando, como elas compreendem e enxergam o mundo. Acho que se a gente ter esse tipo de concepção, a gente sabe que nada está por acaso, né? A arte, ela se relaciona sim e muito com o contexto, tá? Muitas vezes, e não é raro que as pessoas passem por assessorias de imprensa e elas peçam para que vocês mandem as entrevistas, as perguntas por e-mail ou façam a entrevista por telefone e não presencial. Agora pela internet, por modos de WhatsApp e vídeo, né, por Zoom, Meets e por aí afora. Bom, primeira coisa que eu diria é que sim, você pode até topar e às vezes é inevitável que você tenha que ser desse jeito. Mas uma coisa que eu digo tenta negociar, tá? Tenta negociar com a assessoria falando, e mesmo com a fonte. Então às vezes a assessoria fala, não, é só isso, mas você fala, na hora que você estiver falando com a fonte, você não deixa de fazer essa negociação. Que é o seguinte, fala assim, olha, eu gostei muito da entrevista, mas eu queria ter a oportunidade de, depois que eu decupá-la, eu poder fazer uma outra entrevista. Sobretudo naquelas que vêm por e-mail, porque e-mail você sabe que muitas vezes nem é a própria fonte que responde. Às vezes é o assessor que trabalha com ela e que vai validar junto com a fonte, né? Então você tem que falar assim, não, eu queria fazer uma ou duas perguntas direto, tá? Você sabe que o não você já tem, então vamos tentar batalhar para que você tenha também o sim, né? Acho que esse é um jeito da gente pensar. Quando a gente for na hora da entrevista, você precisa ter um plano e você precisa compartilhar esse plano com a pessoa, tá? Com o entrevistado. Diga exatamente por que você está entrevistando ela e para onde você vai. É meio que você dizer mais ou menos, olha, eu vim entrevistá-lo para falar desse filme e eu queria pensar muito na linha de que esse filme traduz uma tradução da realidade de Trump nos Estados Unidos nos dias de hoje, tá? E eu queria saber se você fez uma crítica e trabalhar em cima disso. Quando você cria essa espécie de preâmbulo com o entrevistado, você está tirando um momento de tensão. Muitas vezes, algumas pessoas quando vão dar entrevistas, e não são poucas, mesmo as mais experientes, elas têm algum temor diante da câmera, diante do gravador ligado, diante de um repórter. Ele não sabe qual é a intenção da pessoa que está sendo, pela qual ela está sendo entrevistada. Então, é muito interessante que você já crie esse tipo de ambiente para que você chegue lá e dê uma desanuviada, né, no ambiente, para que você não fique naquela situação tensa do tipo entrevistado com entrevistador, tá? Mostre esse caminho, mostre esse percurso, deixe claro o seu objetivo. Não significa que você vai já antecipar as perguntas duras, mas você vai falar de quais temas vão ser tratados. Isso, de certa maneira, vai fazer com que a pessoa sinta-se mais ou menos confortável, no seguinte sentido, ela fala, bom, para isso eu tenho domínio, para isso eu tenho assunto, para isso eu estudei, para isso eu consigo falar. Porque se ela não tiver, você também está ajudando ela a começar a conceber, construir as respostas enquanto está conversando com você. A ideia é fazer com que o entrevistado esteja no mesmo time que você, tá? Que vocês não estejam em campos opostos. Independente de você goste ou não goste da pessoa, é importante que esse tipo de relação esteja embutida na entrevista, tá? A gente pode até pensar, eu odeio essa pessoa, mas eu vou ter que entrevistá-la. Na área de cultura isso é raro, tá? Você pode criar alguma antipatia, mas não algo que seja raivoso, odiento, né? Mas é importante que você e ele estejam no mesmo time. Não significa o esquema de brodagem, não significa que é aquele esquema do tipo, então agora eu tô ali só para tirar uma selfie com a pessoa e depois postar no meu blog. Não é bem isso. No fundo é que vocês estão querendo trabalhar com o mesmo objetivo, né? Um objetivo de obter uma boa informação, obter uma boa entrevista. Se ele se sentir confortável com você, meio caminho está andado, tá? Acho que isso é algo que as pessoas acabam criando impressões negativas do jornalista em função desse tipo de comportamento.
Eu acho que vocês precisam trabalhar para a fluidez da entrevista, tá? Então, tem aqueles... Você pode ter as perguntas pré-formuladas, mas, sobretudo, divida elas em temas-chave. Quais são os pontos que você quer abordar? Porque é como eu falei para vocês, vocês precisam ter uma leitura muito rápida da situação. Para que a entrevista flua, para que os fatos aconteçam, seguramente você vai, numa sequência de script com perguntas pré-formuladas, você vai fazer nem metade delas. Você vai fazer menos perguntas. Então você precisa saber quais são os assuntos básicos que você não pode deixar de abordar, tá? Eu criei uma pausa agora e eu acho que vocês devem ter ligado, mexido no computador, olhado para a tela para ver se teve alguma mudança, e foi intencional, tá? Se você faz isso pessoalmente, o entrevistado ele vai dar uma parada, ele vai dar uma acordada, ele vai desligar o automático. Quando você cria silêncios, de repente ele fez uma resposta muito interessante e você faz aquela cara reflexiva, já consegue imaginar aquela cara do tipo, estou pensando no que você disse. O cara vai se ligar em você, ele vai falar assim, opa, peraí, eu causei, eu dei um impacto positivo. Às vezes você faz aquela cara de intriga, e também em silêncio, né, pessoal? É um pequeno truque que a gente faz, e aí o cara fala assim, acho que não ficou claro, e aí ele vai te dar uma clareza em seguida. Nada impede que você peça para você esclarecer o assunto, isso é importante. Mas esses silêncios, de maneira geral, eles ajudam você a mudar um pouco da dinâmica de como a entrevista está indo. Mais que isso, ele faz com que você mostre que você está ouvindo o interlocutor. Como eu disse, a audição é um dos elementos fundamentais da entrevista, tá? Quando você for fazer uma entrevista, muitas vezes você trabalha com dois estilos. Uma é começar com a pergunta mais maldosa, venenosa, mais ardilosa possível. Tem pessoas que fazem isso. Eu digo que não, eu não faço isso, assim como eu não faço roteiro de perguntas, eu estudo a pessoa, mas eu não faço roteiro de perguntas. E quando eu vou escolher entre as perguntas pela qual eu vou fazer, em geral eu tento quebrar o gelo, tá? Em geral eu procuro falar, olha, queria a gente falar isso, às vezes peço para a pessoa fazer um panorama, peço fazer uma discussão, do que ir direto na jugular. Por mais que às vezes eu tenha que fazer perguntas mais duras, mais incisivas, eu não começo por elas, porque de certa maneira, se a gente começar com mais dura, você tensiona, e a gente não quer tensionar, a gente quer fazer com que a nossa entrevista seja uma grande conversação, um momento em que a gente possa dialogar com o entrevistado e que lá na frente, quando eu for utilizar esse conteúdo, ele se mostre proveitoso, né? Que não seja uma forca, uma discussão interminável. Saltei aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Eu acho que uma das discussões que a gente precisa fazer durante uma entrevista evitar fazer perguntas inteligentes. Quando eu falo perguntas inteligentes, é entre aspas, tá, pessoal? Então vocês, por favor, olhem a apresentação. Mas perguntas inteligentes são necessárias. O que eu chamo de inteligentes, entre aspas, são aquelas perguntas em que o entrevistado ele quer criar uma pegadinha, ele quer mostrar uma erudição, né? E que de repente ele faz uma pergunta que de repente é tão grande, mas tão maluca, de uma pensata tão, vamos chamar, inventiva, que o próprio entrevistado ele acaba não sabendo o que está sendo perguntado. Então, tentem ser um pouco mais objetivos. Vocês podem e devem fazer perguntas inteligentes no sentido estrito senso. Mas eu acho que aquelas perguntas que você quer mostrar só uma erudição porque você estudou, porque você acha que a música Odara de Caetano, ela remete a um momento específico da cultura brasileira. Não, gente, não estamos discutindo teses. Então isso já me enseja a fazer o segundo comentário. Deixe o discurso em casa, tá? Eu sei que vocês gostam, vocês admiram a arte, a cultura, mas não é pra gente levar isso nas entrevistas. Você não é a pessoa que está sendo entrevistada.
Você não é a pessoa que tem que discursar sobre esse assunto. Toda vez que você faz isso, você está diminuindo o tempo da pessoa responder. Então, eu falo, deixa o discurso em casa e deixa o discurso militante em casa, porque muitas vezes eu vejo a pessoa trabalhando nessa linha, nessa vertente. Se a pessoa entrevistada é um ativista cultural e é um ativista, portanto, militante, deixe que ele fala. A fluência de uma entrevista é em função quando o entrevistado se sente absolutamente bem para responder perguntas duras, perguntas leves, perguntas opinativas, perguntas profundas, o que for, tá? E não você. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse protagonismo. Nós, entrevistadores, somos uma espécie de fio condutor. Você precisa sim ser incisivo, não tenha medo. Eu sei que muitas vezes você está diante de uma pessoa que é seu ídolo, seu fã, então, você é fã, então acho que muitas vezes você acaba deixando de fazer aquela pergunta dura porque você fica com medo, ou talvez porque você cobre muito a área e esse assunto, se você for muito incisivo, talvez você não volte a ter uma segunda coisa, você pode ser boicotado, você pode pensar tudo isso, tá? Mas eu vou dizer uma coisa assim, com experiência própria. As pessoas gostam sim e muito de pessoas que tenham vontade, coragem de entrevistar de uma maneira incisiva, tá, pessoal? Eu acho que isso é super importante para que a gente possa mostrar quem somos. Então, não deixem de fazer pergunta dura se necessário, tá? Seja educado, seja gentil, mas faça a pergunta. Quando você estiver entrevistando, se você sentir que a pessoa fraquejou, ela de repente está mostrando insegurança sobre um assunto, tenta explorar esse assunto, porque muitas vezes a boa frase vem daí. Às vezes a boa informação, aquilo que vai dar a abertura da sua matéria, está nesse ponto. Eu vou dar um exemplo que não foi o título, mas ela está na entrevista. O meu parceiro lá de Carta Capital entrevistou o Monarco, né? Que é o sambista, né? E ele é portelense, etc. E ele, do meio da entrevista, ele falou que ele ilustrava a mesa de bilhar de Heitor Villa-Lobos. Olha só que interessante, né? Ele fez faxina, ele fez outras coisas. Então, se você analisar a história de um grande sambista da velha guarda da Portela, né? Que agora tem um show específico. E ele está com 87 anos. E aí você descobrir que lá atrás, ele um dia, né, ele foi lá e tinha o orgulho de limpar a mesa de bilhar, né, do Villa-Lobos, é algo muito peculiar, né? Em tese, a pessoa não falaria isso se ela não tivesse descontraída, se ela não tivesse, de repente, falado alguma coisa específica. E aí você percebe que se você fizer isso, você tem esse lado que você extrai uma coisa que às vezes a pessoa não fala. Assuntos proibidos, com a apresentação que eu já tinha exibido aí, que é a posterior. Pessoal, só o assessor acha que não pode ter assunto proibido. Na hora que você estiver frente a frente com o entrevistado, você tem que provocar, tá? Então, às vezes, essa dica aqui que estou passando para vocês, que quem falou foi a Thaís Oian, uma jornalista da Veja. Eu nem sei mais se ela está na Veja, mas ela faz perguntas muito boas, entrevistas muito boas. Ela tem um livro que é sobre entrevistas, e eu peguei essas frases com ela, que uma ou outra já fiz antes de saber disso. Quando você está de repente falar alguma coisa, você vê que de repente o assessor está do lado, meio que pilotando a entrevista, né, meio que controlando, vendo se não vai sair alguma besteira e tal. Às vezes você pode chegar e aí você pode perguntar coisas como: você não está autorizado a falar mais? Ou não é frustrante não ser capaz de responder essas questões, né? Suas respostas são treinadas demais. Você está, na verdade, dando um recadinho pro cara que está do lado, né? O assessor de imprensa. Quando você faz isso, você, a maioria das vezes, chama o brio do entrevistado. O cara fala: não, vou falar do jeito que eu quero, como eu quero. Porque é isso que você, às vezes, precisa, né? Você, às vezes, precisa com o dono de uma instituição cultural que está sendo implicado em um escândalo, que, de repente, o cara está lá. Você não está fazendo
press release, você está fazendo uma entrevista, então talvez você não queira que ele responda aquilo que ele já respondeu para todo mundo, né? E aí você pode fazer outra pergunta como: que imagem espera que o leitor tenha após ler uma entrevista como essa? No fundo você está dizendo que a entrevista até agora foi uma droga e que talvez as respostas vão ser muito ruins para a imagem dele, e aí o cara vai repensar, que talvez ele não esteja sendo tão sincero quanto deveria. Ou então provocar e dizer: ouvi dizer que você seria a pessoa certa para essa questão, né? Outra forma de você cutucar a pessoa. Já finalizando, tentando dar uma amarradinha aqui, pessoal, porque a ideia é que a gente tenha mais tempo para a gente poder fazer a entrevista, né? Mantenha o gravador ligado no final da entrevista, porque às vezes quando você fala assim: acabamos de desligar, aperta o botão, aí o cara desata a falar e fala um monte de coisa. Pessoal, mas é antiético isso? Pode, sim, quando você fala que você vai desligar o gravador, você tem que considerar que a partir dali o que está sendo dito é em off, e você tem que manter um off. Mas às vezes é naquele off que você, de repente, porque você precisa e talvez seja interessante para você até conhecer melhor essa pessoa, para você avaliar melhor o que foi aquela entrevista, você talvez precise lembrar exatamente o que ele falou e como falou, até para dirimir dúvidas. De repente você acha que ele falou uma coisa, só que ele não falou aquela coisa. Então faz aquele famoso apertadinha de botão e desaperta e volta a apertar de novo, bota no bolso e continua. Verdade, pessoal, esse é um truque que a gente faz e funciona muito bem, tá? Funciona muito bem em diversas situações. Obviamente, como eu falei, é uma entrevista a partir desse momento que você desliga e anuncia que desligou o gravador, a partir dali é off, então você tem que manter essa conversa. Porventura, se o cara de repente cometeu um crime, confidenciar um crime, etc., fala assim: fulano, eu gravei isso, eu não percebi que não estava desgravado o gravador e gravei, a gente precisa falar de novo. Estou chutando um caso bem específico que na área da cultura seguramente isso nunca vai acontecer. A gente faz entrevistas a abastança, né? A gente faz muitas entrevistas e aí a gente pergunta: quando que é a hora de parar essa apuração? Quando que é a hora da gente chegar lá e fala, me dou por bastante? Quando a gente está fazendo uma reportagem com vários entrevistados, quando você ouve a mesma história 3 vezes de fontes distintas, é um bom termômetro, tá? Você ouve que tá, é quase como o feitiço do tempo, a história se repete um dia após dia. Então uma entrevista, outra entrevista, 3 pessoas diferentes falaram a mesma coisa. A partir daquele momento tá na hora de parar, porque você já tem a história na tua mão. Então, muitas vezes não é em função do número de páginas, etc., mas é o número de pessoas mesmo que você precisa ouvir. Se você ouve uma pessoa, aí você ouve uma segunda, ela vai além, depois uma terceira vai além, se essa terceira foi além, então talvez você tenha que ouvir uma quarta, uma quinta, tá? E aí, tudo bem que se você tem pouco espaço, etc., depois você dá um jeito de publicar esse conteúdo adicional em outro lugar. Mas para você se sentir seguro dentro de uma apuração jornalística nessa área de cultura, quanto mais fontes você ouvir, melhor, tá, pessoal? Essa é uma dica que eu dou para quem quer estar treinando no jornalismo, tá? Quem está querendo se enveredar para esse campo, eu acho que ela é muito importante para a gente que está iniciando. Ouça a entrevista que você faz e faça uma autocrítica no pós-entrevista, no sentido de falar assim: poxa, por que eu perguntei isso? Ou então você pode falar assim: nossa, por que ele respondeu isso se eu tinha falado aquilo? Então, é esse tipo de análise que você pode fazer nas entrevistas que você faz, embora a gente odeie ouvir a nossa própria voz na maioria das vezes, ou do nosso rosto na tela, etc., é importante porque ela dá uma dimensão de como você se deu, como você se desempenhou na entrevista, tá? Na hora de você entrevistar, a gente pode quase tudo, tá? Então você pode mudar a ordem das perguntas, você pode cortar palavras, frases, você pode corrigir o português da pessoa, não precisa botar sic em toda hora, acho que até é equivocado a gente colocar muito sics, tá? Você pode emendar respostas que estavam dispersas, que de repente a pessoa começa a falar, cria um aposto gigante e depois termina a resposta lá embaixo, tá? Então, às vezes tem gente que tem esse dom de intercalar várias opiniões, vários comentários e responder uma coisa só. Então, às vezes você pode fazer essa junção até em termos de fluência da leitura, tá? A gente pode eliminar vícios de linguagem. Se a pessoa fala pra o tempo inteiro, no texto você pode colocar para, é melhor.
mais português correto, tá, pessoal? Agora, isso significa que durante a edição da entrevista, na hora que vocês forem trabalhar, etc., mesmo na audição, numa edição de vídeo, né, ou de áudio para um podcast, você pode mudar a ordem, não tem problema nenhum. O que você não pode, jamais, em hipótese alguma, é alterar o sentido da fala do entrevistado. Você não pode reconstruir frases. O que você pode é dar uma fluidez nela, mas não fazer o contrário, tá, pessoal? Isso não é pouco importante. Isso é muito importante, tá? Porque é a partir dali que vocês vão mostrar exatamente que você manteve a integralidade da fala do entrevistado, tá? Então isso é super importante. Eu estou falando isso numa entrevista, seja ping-pong ou não, quando é texto corrido, tá? Então essa era uma das questões, uma das dicas que eu queria falar. E eu vou projetar agora uma entrevista com o Rui Castro. Na verdade é um trechinho mínimo aqui, só para que vocês tenham ideia de como foi feita uma entrevista, que ele estava sendo entrevistado por Roda Viva e ele foi perguntado pelo Paulo Marcum como é que ele fazia as entrevistas. Eu falo que é um grande entrevistador, ele é autor de várias biografias, a gente vai falar sobre ele mais adiante em outras aulas, mas é legal porque vocês vão ter uma noção de como que tem jeitos diferentes também de pensar a arte da entrevista, tá? Vou soltar o play aqui para vocês. Rui, essa longa experiência que você tem como entrevistador, entre outros veículos, no tempo em que a revista Playboy tinha você como editor contribuinte, o responsável por aquelas grandes entrevistas mensais, de alguma forma te deu matéria-prima para fazer esse tipo de trabalho? Me ensinou, né, como se fazia uma entrevista. Eu já tinha vários anos já de tarimba em imprensa, né, já tinha mais de 10 anos, né, em jornal e revista, mas a Playboy me permitiu aprender certas coisas, né? Por exemplo, não fazer mais de uma pergunta de cada vez, né? Porque se eu fizer mais de uma pergunta, fizer duas, o cara só responde a segunda ou responde aquele que lhe é mais conveniente, né? Outra coisa, você, quando dá aquele branco, né, entre entrevistador e entrevistado, o entrevistador não tentar preencher o branco. Deixa o branco, entendeu? Deixa aquele silêncio. O entrevistado vai sempre dizer alguma coisa que ele não queria dizer. Você está ali para ouvir. Agora, o mais importante realmente que eu aprendi ali foi a me preparar para uma entrevista, né? Eu nunca fui para uma entrevista da Playboy com menos de 150 perguntas no papel, com todas as alternativas possíveis. Assim, primeiro, as primeiras 20, 30 perguntas, só pergunta boa, né? Pergunta que o cara ia gostar de responder. As perguntas mais importantes, mais incisivas, a partir do número 40 ou 50 por aí, quando ele estivesse já mais relaxado. E com alternativas, tipo assim, pergunta 49, tal pergunta. Se ele responder X, a pergunta seguinte é tal. Se ele responder Y, a pergunta seguinte é outra, né? Enfim, está muito preparado para toda eventualidade. E muitas vezes já saber a resposta de antemão e perguntar de propósito, né? Então, quer dizer, eu apliquei tudo isso quando eu comecei a trabalhar com os livros, né, com os levantamentos históricos, com as biografias, eu usei toda essa tarimba de entrevistador, inclusive de voltar ao entrevistado daí a 6 meses e fazer as mesmas perguntas para ver se ele respondia igual. Retornando aqui, eu queria fazer um último bloco, que é fazer uma análise de entrevistas, como é na prática, como é que se faz uma entrevista na prática, etc. Então acho que vai servir umas dicas finais ainda para a gente poder pensar o trabalho. Eu queria falar um pouco, antes de fazer essa análise de algumas reportagens e alguns textos e mostrar um outro vídeo, para falar que quando você vai fazer entrevista, existem algumas modalidades de entrevista, e eu queria só falar rapidamente. A entrevista de rotina é aquela que você faz para obter informação, basicamente é isso. Eu tenho que, de repente, conversar com um produtor cultural, às vezes até entrevistar um artista, um diretor, alguém que seja um curador de uma obra. Basicamente eu estou indo ali obter as informações para poder escrever um texto. Às vezes essa é uma entrevista que às vezes faz muito rapidamente, às vezes é entrevista até mesmo o assessor de imprensa, como a gente até conversou na aula passada. Não tem segredo, tá, pessoal? Essa é a entrevista arroz com feijão que a gente faz, em que a gente vai tentar obter o maior número de informações. Obviamente, a gente vai ter tido acesso a um release, em geral, mesmo que se você não tenha
lido ou recebido, você pode pedir para que o assessor envie o material previamente, para que você possa se concentrar nas perguntas que interessam e não necessariamente em reproduzir tudo aquilo que já está no release. Um outro tipo de modalidade são as entrevistas individuais. Eu posso incluir dentro das individuais as junkets, né? Que são aquelas sessões que você tem de encontro com um artista que está lançando um filme, um artista do teatro que está tendo um encontro, e aí eles fazem o quê? Um dia de bate-papo com a imprensa. Então cada um dos veículos vão ter individuais, uma entrevista especificamente quando por ocasião do lançamento de uma peça. É diferente da entrevista coletiva, que a gente fala mais daqui a pouco. A entrevista individual você está indo representando o seu veículo ou que você está entrevistando para o seu blog, para sua rede social, e ali você vai ter esse encontro e você vai poder fazer isso tete a tete com a pessoa. Não tem mais ninguém além de você, então é você e a fonte. A gente chama de entrevista coletiva quando você participa de uma sessão com outros jornalistas. O que acaba acontecendo, e você já deve ter visto essas sessões assim, elas são muito já encaminhadas não só pela assessoria de comunicação, como pelo próprio direcionamento que os outros veículos de comunicação estão dando. Cada jornalista que trabalha para um veículo de comunicação tem sua pauta. Por mais que a peça seja a mesma, ou a exposição seja a mesma, o filme seja o mesmo, o lançamento musical seja o mesmo, cada um está pensando em puxar a história para um lado ou para o outro. Então, a tendência é que nessa entrevista coletiva, a pessoa vai tentar monopolizar o encontro. Não é muito gentil, mas tem gente que faz isso, tem jornalistas que são meio fominhas mesmo, e que ele vai tentar fazer o maior número de perguntas possível. O que eu diria é que você tem que também se colocar, né? Tentar se impor, mostrar que você também quer fazer perguntas, que você também tem interesse em direcionar dentro dessa coletiva um espaço para a sua pauta, né? Claro que se você não tiver pauta alguma, você vai vendo um pouco a toada de como a coletiva está encaminhando, o que a pessoa está conversando. Nessas situações eu sempre digo que preste muita atenção na própria forma como a fonte está conversando com todo mundo. Às vezes se ele se irrita com uma pergunta, às vezes se ele está favorecendo mais um ou outro jornalista, então você vai começando a fazer algumas leituras dentro desses exercícios que são as coletivas. Exclusiva é quando você de repente está pensando, né? A gente chama de entrevista exclusiva, é quando só você fez, a pauta é só sua, ninguém teve acesso a essa informação, você cavou essa pauta, você teve a ideia de uma narrativa especial, então você está pedindo uma entrevista com a pessoa e você vai tentar dirimir dúvidas e pegar informações, mas é só você que tem essa pauta, não é diferente de uma entrevista de rotina ou mesmo uma individual, porque na verdade é uma história sua, não de mais ninguém do seu veículo de comunicação. E há também consultas com fontes. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes uma entrevista não serve só para você publicar um assunto. Ela pode ser utilizada só para você ter uma base, uma ideia de como você poderia direcionar uma pauta. Às vezes você tem pouca informação, às vezes você está começando a tatear um assunto e não sabe se vai render pauta ou não para essa semana, daqui 2 semanas, 3 semanas, enfim, o tempo que for para maturar a pauta. Às vezes a entrevista é basicamente uma consulta. Você vai conversar com uma fonte que você conhece, de repente o cara é do Ancine, ele conhece tudo lá, conhece os bastidores, e ele vai bater um papo com você e vai te dar algumas informações que não necessariamente vão ser creditadas a ela. Às vezes pode ser fontes que a gente chama em off, né? Fontes que vão te dar alguma informação e não necessariamente elas vão aparecer na reportagem, tá? Então toda vez que vocês ouvirem falar assim, o assessor de imprensa pergunta assim, você quer fazer uma exclusiva, você quer fazer uma entrevista coletiva, ou você só quer falar com a fonte, bater um papo com ela, são essas as considerações que a gente precisa ter só pra gente ter ciência do que tem. Queria começar aqui agora fazendo um outro exercício com vocês, e não demora muito, que é mostrar tipos de entrevistas. São 2 entrevistas que eu pensei aqui, né, de um livro bem interessante, chama Jornalismo Cultural, um Resgate, da Selma Soli de Teixeira. Ela é lá de Curitiba, etc. Curitiba é um país que tem, é uma capital com uma vida cultural bastante interessante, bastante produção cultural legal, e eles tiveram veículos de comunicações bem interessantes, eles ainda têm, óbvio, e aí eu queria ler aqui de algumas coisas que são antigas, porque esse livro é um livro de memória, tá?
tentar lembrar o que aconteceu. Essa aqui era uma entrevista que eles fizeram para uma revista chamada Quem, não é a Quem Acontece, aquela da editora Globo, mas é uma revista lá de Curitiba mesmo, nos anos 80. E eles fizeram uma entrevista com Darlene Glória, né? E é engraçado porque quando a gente fala, os mais veteranos aqui vão falar nome Darlene Glória. Se você der uma googada, você vai logo descobrir toda nudez será castigada, né? Esse é um filme bastante conhecido. Ele é um filme que é da época da porno chanchada, então é um filme que ele teve uma audiência muito alta, etc. Só que aí os jornalistas que foram entrevistar a Darlene começaram a fazer provocações em cima do novo papel que ela tem, da nova personalidade que ela tem pública, né, naquela ocasião. Então, é só para vocês verem aqui os tons da entrevista, né? Uma coisa que vai ser bastante clara aqui nessa leitura, eu não vou ler todos os trechos, mas é só ler um pouquinho de como é a colocação do entrevistador, é para vocês verem como é que se coloca. Aqui era um grupo de jornalistas, e aí eu peguei esse trechinho que ele mostra aqui assim, ó, o Francisco, o repórter falando assim: você ainda se encontra muito com o pessoal do cinema do Rio? Aí a Darlene fala: a minha vida é tudo, mas procuro ao máximo contar mais as coisas que estão ligadas à feitiçaria. Quando ela fala uma coisa dessa, é óbvio que vocês deveriam estar ligados, se você é um entrevistador, você tem que estar mais ou menos sintonizado com o que está acontecendo. Ela já não está se colocando mais, ela meio que está renegando o passado, a vida artística dela. Então a pergunta seguinte vem emendando isso, olha só: mas você acha que o cinema lhe foi prejudicial? Ligar o cinema à fase negra de sua vida? Essa era a pergunta da repórter. O que a gente observa aqui? Que ela está fazendo perguntas abertas que permite com que o entrevistado possa divagar sobre elas, não faça respostas lacônicas, respostas muito sintéticas. E aí a Darlene fala: não se pode dissociar as coisas, a atriz e a pessoa são a mesma. Se sou uma atriz e estou representando um papel, coloca aí meus problemas interiores, minhas frustrações, minhas neuras. A necessidade, a frustração, o medo enorme, a angústia estavam no auge e eu em cima de uma escada, sabendo que estava no máximo da fama e sabendo também que aquilo era uma grande mentira, mas amando a profissão. Vivia uma carência interior muito grande, já tinha passado por todos os caminhos, tentado tudo e tudo era muito pobre para as minhas necessidades. Até que houve um encontro com Deus. Senti que recebi uma experiência muito forte, fulminante e que mudou toda a minha vida. Na verdade, sou uma atriz, tenho o talento que Deus me deu e Ele não toma. Apenas não uso mais este talento para minha glória, mas sim para a glória de Deus. E Ele me usa, né? Vocês verem o tom. Você, com uma pergunta, você consegue cutucar a onça, né? No sentido de que ela vai começar a responder aquilo que os repórteres estão querendo encaminhar. Vou dar um salto aqui na entrevista. E olha só, assim, eles perguntam uma coisa, se ela toparia participar do caso Verdade. Ela diz que sim, né? Não estaria muito fora não, já foi cogitado e tal. Mas aí ela começa lá no finalzinho dessa resposta, disseram que tinham que enriquecer para que o livro ficasse mais vendável, um livro que ela tinha lançado. No afã de florear entrou a mentira e não permitiu que o livro fosse às bancas. Aí o Francisco, o entrevistador, pergunta: Darlene, a Embrafilme vai relançar? Ela, na hora, interrompe, diz: Helena, me chame de Helena. Darlene era pseudônimo, né? E aí, se vocês notarem, olha só, na entrevista ele fala: Helena, o Francisco, a Embrafilme vai relançar Toda Nudez Será Castigada. Aí a Helena não é mais Darlene. Aliás, a Darlene não é mais Helena na transcrição da entrevista. Eles colocam ali, Helena, : percebe? Não deixa de mostrar exatamente o percurso da entrevista, como você vê o dinamismo, como foi tocada essa entrevista. Ela responde: o Paulo pediu-me consentimento, perguntou se o relançamento não atrapalharia minha nova carreira e eu respondi: não tenho domínio nenhum sobre este filme. Você me pagou 10 mil cruzeiros, não tenho nenhuma pretensão. Paulo é o Paulo Porto, né? Francisco: Geni, sua personagem é o oposto daquilo que você vive e prega hoje. Como vê esta situação? Aí ela responde: acho maravilhoso, há um contraste muito grande, muita gente ali, o personagem, a pessoa, muita gente pensa que eu era Geni, eu podia até ser até pior do que ela, mas às vezes me revolta a ideia de ver relançando o filme, o da Teresa Trauma, Os Homens que Eu Tive, orei para Deus queimar, ele não queimou, mas segurou por 7 anos,
período em que esteve proibido pela censura. Inclusive essa é uma dica, tá, pessoal? Os Homens que Eu Tive é um filme que vale a pena vocês assistirem, que é um dos filmes feito por uma diretora mulher na época da pornochanchada, quando era predominantemente feito por homens. Aí depois o Francisco emenda, mas soltou. E quando isso ocorreu, disseram que eu tinha proibido o filme, na tentativa de faturar em cima. A iniquidade tinha se multiplicado no mundo e o filme, que antes causaria impacto, acabou não provocando nada. Isso foi uma decepção para eles. Nunca vi este filme. Aí continua tal, né? Aí depois eles perguntam qual era o filme, ela responde que era Paraíba, Vida e Morte. E depois a Diná, outra entrevistadora, pergunta: e depois, Helena, o talento não pode ser esconjurado? Mas aquilo é trabalho de uma pessoa morta, passou, hoje faço papéis melhores, mas quando chega uma cidade interior e está passando um filme meu, aí acho bom, vou lá na frente e digo, olha, esse filme é de uma morta, vão a tal lugar ouvir agora uma viva, a gente faz aquela onda e é gostoso demais. E acho bom relançar, e aí continua a entrevista. Vocês viram o quanto essa entrevista se tornou dinâmica, o quanto ela se torna uma conversa agradável, um diálogo interessante? Acho que esse é um dos objetivos das entrevistas. É claro que nem todas as vezes a gente vai conseguir fazer entrevistas desse porte, sabendo que às vezes tem uma fonte do lado de lá, arredia. E nesse caso, eles sabiam que eles estavam lidando com uma pessoa que no passado era chamada Darlene Glória, e que hoje em dia se chama Irmã Helena, né? Que ela fica pregando em cultos, etc. Então era bem interessante o jeito que eles tocaram essa entrevista. Pegando uma outra entrevista aqui também, lá de Curitiba, né? Por causa desse livro, que é a revista Nicolau, publicada em agosto, setembro de 91, com o poeta Manuel de Barros. E aí, quando eles colocam Nicolau Travessão, é porque é a pergunta da revista, do entrevistador, etc. É uma convenção que se utiliza no jornalismo, né, em vez de usar o nome do repórter. E ele fala assim, o entrevistador: o fato de ter pertencido à juventude comunista nunca fez com que o senhor usasse a poesia como instrumento político? É uma pergunta que ela não é a primeira, mas ela é uma pergunta que, porque a primeira pergunta ele fala assim, o que ele veio fazer em Curitiba, etc. É uma pergunta meio a blasé, etc. Né? Não é tão, era muito mais específica para falar com o público local. Mas aqui ele já começava a entrar na construção, num diálogo que nós vamos ter com o poeta. E aí o Manuel de Barros fala: penso que o poeta pode e deve ser político, mas a sua poesia não aguenta ideias. Verso não precisa dar noção, precisa iluminar o silêncio das coisas. Poesia não tem cânone, é igual a Açucena. Aí o Nicolau, o entrevistador fala assim: o senhor estudou em colégios religiosos, conheceu a palavra através de Padre Vieira, a quem observou que, abre aspas, sacrifica a teologia por uma boa frase. Fez sonetos de inspiração católica aos 14 anos. E hoje, o senhor tem envolvimento com alguma religião? Aí Manuel diz: sou homem crente, mas não frequentador de missa. Não há nada que tenha mais densidade que o mistério. O mistério é que alimenta o poeta. O cientista é sempre um sujeito atrasado, porque pensa que já descobriu e aí continua. O que a gente vê aqui nesse diálogo aqui? Bom, primeiro, uma pessoa que você está conversando que vai te trazer trocentas informações, né? É uma pessoa que te inspira, é uma pessoa que em conversa, no diálogo que você vai ter com ela, ela vai te trazer informações super valiosas, você vai ficar, nossa, que aula que eu estou tendo, e que privilégio é esse de poder entrevistar um poeta como Manuel de Barros, né? Aí depois a entrevista prossegue, só para ler aqui, ele fala assim: o novo livro de Manuel de Barros, que tal prosear sobre ele? O que eu chamo a atenção aqui sobre esse tipo de comentário aqui? É que o jornalista está querendo fazer o quê? Um diálogo. Ele está querendo conversar, ele quer bater um papo. Ele não está ali para inquirir ninguém, não está colocar para emparedar ninguém. Nas entrevistas culturais, etc., rola muito isso, tá? Da gente querer ter uma espécie de conversação mesmo, de você tentar falar com o poeta, mostrar que você conhece a obra dele, de que você estudou a obra dele, que você teve acesso a um filme anteriormente, fez uma cabine e depois vai entrevistar o elenco, etc. E é legal você tentar chamar o entrevistado para você, dentro daquele diálogo que eu falei de conversar e trazer para você uma empatia, um diálogo. Continuando aqui, uma última pergunta, só para finalizar, ele mostra assim: essa pergunta é inevitável. Por que a fixação por bichos gosmentos como lesmas e caracóis? Aí Manuel: já me fizeram a pergunta umas 30 vezes, e eu, deveras mesmo, o que sei dos caracóis é que são enrolados. A palavra é árabe, ou vem do árabe, quer dizer isso mesmo, enrolado. Vem de cárcara, que é voltear, tornear em árabe. O que é bacana aqui, né?
você, muitas vezes, vai ter que ser impelido a fazer uma pergunta que todo mundo já fez. E é importante que você faça, mas às vezes você precisa fazer do mesmo jeito, do mesmo coisa. Porque o cara vai falar assim, puta, que saco cheio, né? Vou ter que responder a mesma pergunta. Sabe? Prepara o entrevistado. Fala assim, eu vou ter que fazer uma pergunta que todo mundo já fez, etc, etc. Você já desmonta, mostra que você tem uma humildade, que você está querendo ouvi-lo, porque é importante que o seu público leitor conheça essas delicadezas, esses detalhes, esses pequenas características que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Então, eu diria, vale a pena vocês darem uma olhada nessas entrevistas quando são bem feitas, etc. Porque vocês têm muito a aprender, não naquilo que a pessoa responde, mas naquilo que as pessoas, os entrevistados, os repórteres fazem, como eles fazem as perguntas, como eles induzem uma conversação que às vezes flui bem melhor. Vou colocar aqui a reprodução de um vídeo, que é um vídeo de 4 minutos, só para a gente dar uma mostrada do estilo Pasquim. Pasquim era um veículo de comunicação nos anos 70 que fez história, era uma turma do Rio que produziu grandes edições de contestação, era um veículo que inclusive aniversariou agora 2 anos atrás, e que ela foi muito marcada pelas grandes entrevistas. Aqui eles fizeram um documentário que passou no Canal Brasil, provavelmente deve estar acessível aí na internet, o link segue na apresentação, em que vocês podem ver. E aqui eu coloco só um pedaço da entrevista que eles fizeram, uma simulação de como foi a entrevista com a Leila Diniz, né? Então é interessante porque vocês vão ver um pouco o jeito que foi. Eu imagino que a atriz aqui que interpretou a Leila está um pouco menos desbocada, um pouco menos despojada, mas de certa maneira já mostra exatamente como é que era o clima da conversação que eles tinham naquele momento. Então vou dar play aqui para vocês verem e aí a gente finaliza a minha parte, ok? Você já foi, com todas as mulheres do mundo, a atriz mais popular do cinema, e talvez ainda seja hoje. Num país civilizado, você seria muito bem paga. E aqui? Você vive bem hoje? Realmente é fogo. A gente está num país tropical, azar o nosso. Esse negócio de atriz fazer sucesso não adianta. Eu sou muito fodida. Eu não sei pedir, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não nasci para isso. Tem gente que nasce, sabe. Eu não sei fazer um contrato. Por exemplo, eu agora queria vir para o Rio. Nem sei quanto eu vou ganhar. O cara vai vir me oferecer menos do que eu ganhava em São Paulo. Porra, eu não sou bem paga muito por minha culpa, né? Claro, é culpa da estrutura, etc. Mas é minha também. A Ana Magalhães, a Regina Duarte, etc. ganham dinheiro. Eu não. Mas um agente não resolve esse problema? Deve resolver, mas a gente enche. A televisão não paga em dia, não é? Antigamente pagavam sempre. De uns meses pra cá eu ando muito fodida. Porque a Excelsior se fodeu e eu junto. Nós fizemos 1000 reuniões em sindicatos, íamos fazer greve, tudo. Mas aí desistimos, porque se fizéssemos a televisão fecharia. E eu acho muito chato, porque televisão é o único meio da gente ganhar dinheiro. Em cinema é difícil, porque quando a gente vai fazer cinema com gente que a gente gosta, são geralmente pessoas fodidas. Nelson, Domingos, etc. A gente sabe que essa patota não tem dinheiro. Por que eu vou cobrar? Não vou, claro. Quando eu faço um filme de alguém que tenha dinheiro, eu cobro mais. Televisão, que era o nosso único meio, está agora entrando pelo cano. Tem muito poucas. A Globo, talvez a Tupi, um pouco a Record. Então tá foda. Para entrar lá, você tem que dar para todo mundo. Ou então você tem que ser muito inteligente e arranjar um jeito, sei lá. Você vê atores geniais trabalhando por uma merdinha. Mas, enfim, não ganham maravilhosamente bem quanto poderia. E a que você atribui isso? O mercado de trabalho é muito pequeno. Se você vai na TV Globo, eles dizem para você, tem 20 atores para fazer o teu papel. Se você não aceitar fazer isso por X, foda-se. Porque tem sempre alguém que está morrendo de fome e vai aceitar. E aí tem que falar do Brasil, né? E aí fudeu porque não pode, né? Quer dizer que o pessoal da televisão tem exigências não profissionais, né? Ficam querendo faturar as moças, é isso? Não tá mais tanto assim, não. Já teve muito. A mim nunca quiseram, porque eu mando logo tomar no cu. Quando eu quero, vou com o cara. Quando eu não quero, não tem esse negócio de que ninguém querer, não. Quer dizer, pra mim não tem.
Talvez tenha. Para as mocinhas que estão começando, eu não sei. Mas tem muita zona em volta que não é negócio de trepar. Que talvez até fosse mais fácil, né? Você chegava lá e pronto. Afinal, trepar não é tão ruim mesmo, né? O que tem de verdade é toda uma paparicação que é desagradável. Você tem que jantar com fulano, conviver com ciclano, bater papo, tomar um skin, nhenhenhen e tal. Isso existe muito mais do que dá. Tá até meio fora de moda esse negócio de trepar. A Leila combinou um encontro com um rapaz, assim, teve um clima, um começo de namoro. Aí eles saíram à noite, se encontraram à noite, foram para um bar, começaram a beber, a conversar. Lá pelas tantas, o cara achou que já estava na hora de dar o bote e convidou a Leila para ir para a casa dele, para ouvir uns discos. E a Leila disse assim, o quê? Para sua casa para ouvir disco? Ah, não vou, não. De jeito nenhum. Ele disse, mas Leila, por quê? Disse, não, se você tivesse me convidado para ir trepar, eu ia. Mas para ouvir disco, não vou de jeito nenhum. Finalizando então, espero que tenham gostado aí do conteúdo desta aula. Aqui estão as referências que eu estou utilizando, né? Eu dei uma lida no livro do Fábio Altman, do Leandro Fortes, grande entrevistador, e também da Thaís Oyama, ela inclusive está com um programa de entrevistas na TV Cultura atualmente, tá? E eu fico aqui deixando então uma pequena mensagem, agradecendo então que vocês tenham assistido a esse conteúdo. Deixem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão pontual para comigo, eu que coordeno a disciplina, então vocês mandem para o meu e-mail, mesmo pelo Moodle, uma dúvida. Reitero que é importante que vocês façam, né, a anotação das faltas, etc, porque senão dá um trabalhinho para mim ir lá, às vezes eu acabo não conseguindo entrando na hora, posso deixar passar. Então fiquem responsáveis por essa parte da anotação das faltas. Vocês vão ter agora um encontro com o jornalista JB Medeiros, espero que também seja bastante proveitoso para vocês e agradeço a oportunidade para que a gente possa ter um novo encontro logo mais, ok? Então, obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.